Tudo que existe no universo se resume em Deus, Espírito e o fluido universal. Esse fluido universal que a gente chama energia e matéria. Lembram disso? Estão lembrados, né? Quando a gente falava que energia e matéria são estados de uma mesma coisa. E são estados diferentes desse fluido universal. E a ciência já confirmou que não existe vazio no espaço. Tudo é preenchido por uma massa ou energia escura, tá? Que podemos chamar de fluido cósmico universal, que é o prana. Quando nós levantamos os braços e atraímos esse fluido universal, é uma matéria extremamente sutil. É a matéria ou energia mais sutil que existe no universo. É essa matéria, esse fluido universal, que nós conseguimos, com o pensamento, conseguimos modelar. Se vocês pensarem num bem querido, numa pessoa querida, nesse momento, que vocês estão com saudades, vocês estão com a figura dela aqui, e o seu pensamento é tão forte que vocês conseguem modelar a figura dessa pessoa. Já comentei também numa das aulas que o André Luiz conta que ele via, quando ele estava em visita numa casa aqui, com os encarnados, o marido saindo acompanhado por uma mulher. E o André Luiz estranhou, falou: quem é essa mulher? Essa mulher não é um espírito. É uma forma criada. É a forma pensamento. E essa criação é feita com a força do pensamento e com esse fluido que é materializado, né? Fica mais consistente. Então, os espíritos vêm. Se a gente tem pensamentos assim, muito frequentes, a mesma coisa, vamos supor que você tenha muita raiva de alguém, muita raiva de alguém, e essa pessoa está no seu pensamento. Essa pessoa que tem a raiva e está pensando, está mentalizando essa pessoa que ele tem raiva perto dele. Muitos espíritos veem isso e sentem isso e são atraídos. Olha a importância do nosso pensamento. Por isso que eu falo para vocês que o passista, ele não precisa ter muito conhecimento técnico assim, no passe, mas ele precisa ter disciplina, precisa ter vontade de fazer o bem, precisa doar o seu amor, por mais simples que seja, não precisa ser uma pessoa muito especial. Porque na hora que ele estiver impondo a mão sobre a cabeça de alguém, ele está projetando as suas vibrações e os seus fluidos para alguém. E parte desses fluidos ele captou desse estoque universal de energia, de fluidos. Vocês compreendem isso? Isso é fundamental. E eu podia parar aí. Neste curso, eu poderia parar aqui. Procure cuidar do seu corpo físico, procure cuidar-se mentalmente, dos seus sentimentos, faça a reforma íntima, procure melhorar-se um pouquinho cada dia. No dia do centro, particularmente, se prepara um pouco mais. Não se alimente. É quarta-feira, feijoada, e esquece uma feijoada numa quarta-feira. Para alguns é um baita de um sacrifício, para outros é tranquilo. E depois de fazer alguns sacrifícios semanais, a pessoa se acostuma. Então, essa é
a importância maior do passista. Se ele estiver equilibrado, preparado, ele não bebeu nada pesado, não comeu nada pesado, ele está com uma saúde razoável, bem equilibrado, vamos falar assim. Eu não quero exagerar. Eu não quero exagerar. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu estou doente porque eu tomo remédio. Mas existem doenças e doenças. Tem pessoas, por exemplo, que estão com um processo aí, com câncer, por exemplo, falam assim, eu tenho câncer. Gente, você tem vontade de ajudar? Essa vibração é que você vai passar. Mas, às vezes, a pessoa não tem doença nenhuma, mas ela está doente do ponto de vista psicológico, espiritual. Essa é a condição que a gente deve perseguir. O passista vai se preparando com o tempo e ter isso na cabeça. Na hora que ele for fazer assim, ele fala muitas vezes para que eles estão começando, pense em Jesus. O pensar em Jesus é para ele não ficar pensando no seu dia. Esquece. Pensa no Mestre Jesus. Ele está doando os seus fluidos benéficos, que é o fluido magnético, é o fluido do próprio passista, e está permitindo que os bons espíritos atuem através dele no atendimento. Ok? Do que é feito o universo. Então, o que compõe o universo? Nós já falamos que o universo, né, é Deus, os espíritos, que são criações divinas, e é a matéria, ou energia, ou fluido cósmico universal, que é a mesma coisa. A ciência, ela chegou à seguinte conclusão, e ainda deve avançar. Tudo isso que nós vemos no universo é a massa da Terra, do Sol, dos planetas, das galáxias. Toda essa matéria que nós vemos ou sabemos que existe no universo, ela corresponde, não se assustem, a 4% de toda a matéria do universo. 4% da matéria. E o restante? O restante é formado por uma tal de matéria escura. Isso não faz muito tempo, não foi descoberto. Não vou entrar em detalhes de como chegaram isso, mas faltava alguma coisa nas equações matemáticas, né? E 73% de tudo que está no universo é formado por uma tal de energia escura. A matéria escura é essa matéria que possibilita o efeito da gravidade entre os astros. E a energia escura, dizem os cientistas, que é essa energia que é usada para a expansão do universo. Não há necessidade da gente se aprofundar. Mas o ponto importante aqui é que, gente, apenas 4% é essa matéria que a gente conhece. O restante é uma matéria que a gente não conhece. E que a ciência está em busca de descobrir isso daí. E já Kardec, na época dele, ele já falava desse fluido cósmico universal. E é justamente essa energia que nós estamos trabalhando, estamos manipulando. Então, o fluido cósmico universal é o elemento cósmico que dá origem à formação de todas as coisas. Todas as coisas. Nossa matéria é formada desse fluido cósmico. Nas palavras de Kardec, é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza.
Em outras palavras, é a matéria primitiva básica a partir da qual todas as outras se formam. E é esse fluido que nós manipulamos nos tratamentos espirituais. Existem fluidos e fluidos. Existem fluidos, que são alguns fluidos densos que nós captamos e projetamos, e existem os fluidos que os espíritos estão doando, que é muito mais sutil ainda. Nós temos no NAEPA os nossos passes, que são híbridos. Não temos um passe que eu diria para vocês que é só um passe magnético. Existem centros que trabalham realmente com esse passe magnético, e nós falamos um pouco do Reiki, seja o nome que se dá, é esse fluido mais pesado. Imaginam, se a gente só fosse falar em magnetismo, vocês imaginem os fluidos que circulam no nosso corpo físico. Imaginem o sangue circulando no nosso corpo físico. O sangue é composto de diversos elementos. E tem elementos que são polarizados também. E, pela ciência, nós sabemos que uma carga elétrica em movimento cria um campo magnético. Consequentemente, nós temos um campo magnético, mas é um campo que é relativamente fraco. Mesmer, na época anterior ainda de Kardec, ele tem todo um trabalho sobre o uso do magnetismo. E tem pessoas que ainda estudam o magnetismo. Mas, para nós, o mais importante é o conjunto dessas duas forças. A parte que nós doamos nossa, que é um misto desse magnetismo, e a parte principal, que é o fluido espiritual. E nós, mais para frente, nós vamos falar mais em detalhes como é que a cura, por exemplo, uma cura física, né, de uma doença, ela é processada. Tem muito segredo também. Classificação dos passes, eles podem ser magnéticos, são fluidos animalizados, ou espirituais. Magnéticos são os aplicados pelos passistas. Quando nós falamos em mover as mãos, nós estamos fazendo uma atração, né? Polaridade, chamados os fluidos magnéticos. Eles podem ser ampliados pela captação desse fluido universal, que é o prana, que é o fluido cósmico universal. Vou repetindo. E qualquer um de nós pode captar e aplicar. Algumas pessoas têm a capacidade de doar um fluido mais denso chamado ectoplasma. Algumas pessoas, principalmente com características de mediunidade de efeitos físicos, têm condições de doar um fluido mais denso, que é muitas vezes utilizados pelos espíritos para cirurgias. E tem os passes magnéticos, os passes espirituais, que são realizados pelos espíritos desencarnados, através dos passistas, ou médiums, ou aplicados diretamente sobre os enfermos. Eles projetam fluidos muito sutis. Vocês devem se lembrar daquela figura de duas pessoas tomando um passe, e por trás daquelas pessoas, os espíritos também trabalhando em conjunto. Então, os espíritos também utilizam e manipulam os fluidos dos passistas e médiuns para curas quando necessário. Tudo bem para vocês. Então, me perdoem essa falha, né?
Então, o que eu vou falar para vocês agora é sobre o santuário do Espírito encarnado. O corpo humano é o santuário do Espírito encarnado e o instrumento de que este se serve para o exercício de suas atividades no mundo físico. Formado de maneira que, ao mesmo tempo que exerça essas atividades, permaneça o espírito ligado por vários meios ao seu próprio mundo, que é o espiritual. Temos a enorme responsabilidade de zelar e responder pela conservação, equilíbrio e harmonia funcional desse corpo. Então, lembrando para os passistas da importância do nosso corpo e entender o nosso corpo como um santuário. É o nosso santuário, sem exageros, mas devemos trabalhar para que ele esteja equilibrado. O corpo físico é uma máquina que funciona ininterruptamente do nascimento ao desencarne, acionada por forças que são auridas do meio ambiente. Conjunto de células, tecidos, órgãos especializados e autônomos, aparelhos e sistemas forem mantidos unidos, integrados por força da presença do Espírito encarnado. Então, nós somos um conjunto, célula a célula. Célula do corpo físico está unida a uma célula do perispírito. E essa célula do perispírito está unida ao espírito em si. Percebem a equipe que nós formamos, né? As imagens que tenho na apresentação, elas têm a intenção de mostrar essa complexidade do nosso corpo. Ajudaria muito se o passista soubesse a causa de uma determinada doença, mas isso é improvável. Uma dor de cabeça, por exemplo, a causa pode estar associada a um outro órgão, vocês sabem disso. Uma aspirina vai lá, alivia a dor, mas não a cura. Não causa a cura. Ela trabalha no sintoma. Com um passe localizado e específico, é mais provável que a cura ocorra. Mas, mesmo assim, apenas o espírito especialista vai conseguir saber qual é a causa daquela dor de cabeça. E pode até dar um tipo assim de mensagem, ou para o médium que vai dar a mensagem, ou para o próprio assistido, falando assim, olha, cuidado com a sua alimentação, ou cuidado com determinados excessos que você esteja fazendo, cujo reflexo desse desequilíbrio acaba sendo uma dor de cabeça, uma dor de estômago. Então, mesmo que a pessoa vai com uma dor de cabeça, eu vou dar um passe para a cabeça, mas o problema não está na cabeça, o problema está no fígado, por exemplo. Então, o passista, tadinho, ele não tem essa condição. Daí a gente repetir que ele precisa ter a fé de que ele está bem acompanhado. E ele vai fazer o melhor, ele vai dar o seu melhor. E o espírito vai trabalhar dependendo do merecimento e da necessidade da pessoa que está lá. Então, aqui é um exemplo só, uma célula. E a menor partícula anatômica e fisiológica do ser vivo. É a base de toda organização viva. Nós só conseguimos ver através do microscópio tão pequeno. E o que tem de informação nessa esfera aqui é uma coisa fantástica. E não tem só esse tipo de célula. Tem a célula do sistema nervoso, tem as células da pele, tem as musculares, com formatos diferentes. Esse daqui é o sistema nervoso central. Consegue ver em parte, né? Sim? Isso daqui é uma caixa de ferramentas.
E se não tiver um espírito interligado a isso aqui, nada funciona. A ciência não sabe disso ainda, ou se sabe, não comprova isso. Praticamente, isso aqui são os neurônios, que cada grupo deles tem uma determinada função. E praticamente todos os nervos daqui, eles passam pelo bulbo. E aqui vão saindo os nervos, né, do nosso sistema periférico e outros aqui. Nós vamos passar, deixa eu ver, no próximo chart. Esse daqui é o sistema nervoso periférico. Vocês coloquem a mão em qualquer ponto externo do seu corpo, e vocês vão sentir, por exemplo, se você botar o seu dedo no seu joelho, você vai sentir. Por que que você vai sentir? Porque ali tem uma ramificaçãozinha nervosa que está levando essa mensagem até o cérebro. Nós vamos passar agora o sistema nervoso autônomo. Nós temos o sistema parasimpático e o simpático. Esse negócio aqui, gente, todos esses órgãos que estão aqui, comandados pelo sistema nervoso autônomo, eles não têm a nossa influência direta. Você não consegue falar para o fígado processar isso, processar aquilo. Você não fala para o teu coração, olha, está na hora de você bater mais rápido, que eu vou correr, porque eu estou correndo. O nosso conjunto espírito e corpo aprendeu com a nossa evolução. Com a nossa evolução, gradualmente, ao longo de milênios, o nosso espírito construiu aos poucos, através das experiências, o nosso sistema nervoso, a controlar o coração. É automático. Se você vai correr, o corpo sabe que você está precisando de mais sangue. Começa a bombear mais. Se você está com uma ansiedade porque vai fazer uma apresentação difícil, você não precisa falar, olha, até ao contrário, né? A gente gostaria de reduzir a nossa ansiedade nesses momentos. Mas é automático. Então, nós temos o sistema parasimpático e o simpático. É um que fala assim, corre, e é o outro que fala assim, calma. E esse simpático e parasimpático, eles vão tentando se equilibrar. Se aparece um animal na minha frente, eu tenho que correr. Então, uma série de órgãos e glândulas são alimentadas, são avisadas, olha, vocês têm que trabalhar agora porque esse cara vai correr. Então, se você vai chegar, vai meditar, tranquilizar, né? Acontece o contrário. A pupila ou aumenta ou ela diminui, o coração bate mais forte ou bate mais fraco. Esse daqui é a célula do cérebro, neurônio. E aqui ele fica ligado com o outro, fica ligado com o outro. Quando nós estamos com uma emoção, por exemplo, ou com um pensamento, aqui passa uma corrente elétrica. A pessoa muito ansiosa, ela começa a afetar uma parte que é intermediária nessa parte da comunicação dos neurônios, e começam a afetar os neurotransmissores. Aí você, uma hora, vai precisar, se você não regular, se a pessoa é muito nervosa, muito ansiosa, está sempre tensa, essa parte química importante vai se alterando, os neurotransmissores não estão mais viajando de um neurônio para o outro. E se bobear, se a pessoa traz tristeza muito recorrente, certo? Começa a afetar e causar uma depressão. Inicia com estado depressivo.
inicia com uma certa tristeza, mas, assim, normal, embora não seja normal, e a hora do paciente, né, tomar cuidado. Um centro vai fazer bem. Mas veja, depois que afetou o soma, depois que afetou a parte física, é quando a depressão está instalada. Eu sou daqueles que falam assim, olha, é difícil a reversão. Então, é necessário realmente tomar o antidepressivo para que não haja um mal maior. O passe vai ajudar? Vai ajudar. O autoconhecimento vai ajudar muito mais. Mas pode ser, talvez depois de algum tempo, que se restaure, vai depender de caso para caso. Bom, eu estou aproveitando essas figurinhas aí para dar umas informações a mais. Vejam esse, estão vendo, né? Esse corpo humano aí, com um monte de órgãos. É bom que a gente saiba, os médiums principalmente, é bom que saibam que aqui, olha, tem o par de pulmão, que aqui no meio tem o coração, que nós temos a aorta, que nós temos também o sistema venoso, que nós temos onde está o fígado, onde está o estômago, onde está o intestino grosso, o intestino delgado, onde estão os rins, né? Tem gente que conhece bem essa parte aí. E a bexiga. Por que é importante? Porque tem médiuns de evidência. Então, numa consulta espiritual que nós fazemos, seria bom que nós tivéssemos bons médiuns de evidência. Porque aí os espíritos podem projetar para ele uma região de fragilidade daquele que tá, tá sofrendo um problema e está recebendo o passe. Aí o assistido sai e alguém fala assim, olha, essa pessoa está com... Eu percebi na aura, eu percebi alguma coisa que ele está com problema na parte gástrica. Aí nós podemos fazer uma indicação de um passe físico. Então, na outra semana, nós podemos passar ele agora, ele vai tomar um passe físico. E focalizar na área gástrica, ou focalizar no sistema vascular. Então, é frequente, em alguns passes, exclusivamente para físico, que a gente projete os nossos fluidos diretamente naquela região. E mais ainda, dependendo do caso, nós vamos projetar uma cor. Se a pessoa está com anemia, a gente projeta um rosa forte. Se a pessoa tem problema nos ossos, podemos projetar um amarelo. Se a pessoa tem um problema no gastro, podemos projetar um verde. Mas aí vai depender das informações que os médiuns vão passar. Sujeito a erros, sujeito a erros. Mas aí vai acompanhando, vamos acompanhando. O ideal num centro espírita seria que nós tivéssemos mais médiums com essa condição, tivéssemos mais dirigentes com essa capacidade de discernir e de orientar o passista, né? E lembrar que sempre ao lado do nosso grupo ali, de passistas, tem médicos especialistas no plano espiritual, que estarão orientando a projeção dos fluidos e, às vezes, até cirurgias.
Só para vocês terem uma ideia, aqui está o fígado. Vocês não se preocupem em anotar detalhes técnicos que estejam à vista, porque tudo isso depois vocês vão receber. Olha as funções do fígado, gente. É o maior órgão do corpo. O fígado pesa cerca de 1,5 kg, com mais de 500 funções. É um misto de depósito de nutrientes e usina de substâncias químicas. Muitas dessas funções envolvem o processamento do alimento digerido. Outras incluem a reciclagem de glóbulos vermelhos e a remoção de toxinas. 4 das principais funções são mostradas aqui. Uma delas é a regulagem de açúcar no sangue, a glicose, manutenção de níveis constantes, purificação do sangue, remoção de toxinas, produção de calor, equilíbrio térmico, produção de bile e ajuda à digestão. E o colesterol também não é um inimigo nosso, é um amigo, e o fígado sabe disso, na produção do colesterol. Só que chega a uma idade que a gente vai fazer um ultrassom e o médico fala assim, você está com um excesso de gordura no fígado. São os abusos, normalmente, os abusos que nós fazemos. Ou falta de exercício, pode ser, falta de exercício físico, de você se mexer, excesso de gordura, e outros problemas também, que, como vocês podem ver, é uma fábrica, o fígado é uma fábrica, e a fábrica que produz diversos produtos, e a fábrica precisa ter manutenção, precisa ter cuidado. E o passe vai resolver os problemas do fígado? Vocês acham? Pensem. Nem sempre. Às vezes a pessoa vai ao centro, quando já está numa situação que está com cirrose, ou está com muita gordura. Né? Tem assistidos ali que a orientação que eu mais falo para eles é assim, faça um regime, procura um médico. Você está com sobrepeso, cara. Você dorme bem? Não dorme bem. Então, às vezes você tem que dar informação para o indivíduo procurar um médico. O centro vai ajudar, e lógico que vai ajudar, vai poder inspirar, mas quem tem que fazer alguma coisa é o assistido. Ele tem que procurar, quando o problema é espiritual, mudar o seu jeitão de ser. Tá? Fazer a sua reforma íntima, fazer o evangelho no lar. E se os problemas são de ordem física, e eu conheço muita gente que tem problema de ordem física, eu olho no espelho também, eu vejo, eu falo, puxa vida, você tem que se cuidar. E vocês também, cada um, deve se cuidar. Deve ver onde está o abuso. Não que a gente não vai comer. Você gosta do quê? De uma picanha? Tudo bem, mas não exagera. Gosta daquela asinha de frango, sabe? Aquela asinha tostadinha? Deu água na boca, aquela que sai da churrasqueira, assim. Né? Mas, de forma eventual, depois se queima. Né? Se é muito nervosinho, cuide-se. Cuide-se. Procura se tranquilizar. Por que você está nervoso? Por que que... Vocês estão pegando a... Vamos lá, mais um, vai. O VAR está me dizendo que eu devo usar mais uns 10 minutos de você. Aqui é mais um chart com as glândulas, que tem um papel fantástico, o hipotálamo pineal, a hipófise, paratiroides, tiroides, estômago, adrenais, né?
E produz, essa danada, essa produz aquela tal de adrenalina que faz o teu coração disparar. Às vezes isso é importante. Às vezes é importante a adrenalina em nós. Mas se vocês forem daquele tipo que estão sempre com essa adrenalina lá em cima, cuidem-se, porque elas fazem um estrago nessa parte superior dessa figura aí, naquelas células que nós mostramos os neurônios. Então, busquem o vosso equilíbrio. Ah, legal. Eu passei algumas informações que talvez vocês não encontrem em muitos materiais aí de curso de passes. Então, é mais do que a técnica, compreende? Estamos falando aí dos princípios da cura ou da busca do equilíbrio pelos passes. Na próxima aula, nós vamos avançar um pouquinho mais. Se vocês... Foi passado, né, o PDF dele? Foi, né? Acho que o Alessandro passou. Dei uma lidinha nos primeiros capítulos. Lá para frente, não. Mas eu não lembro se na minha apresentação eu pus essa parte aqui, ó. Essa é uma figura que está aqui no livro de passes, que é o fluxo desse fluido através de nós, através dos chakras. Mas isso nós vamos comentar. Mas é um livro interessante para vocês terem essa parte teórica e tenha um detalhamento do funcionamento do corpo físico bem maior do que esse que eu passei. Embora a ciência está evoluindo tão rapidamente que a gente não consegue acompanhar. Mas a informação que está aqui puxa, se a gente souber isso aqui, já está ótimo. Se soubermos 50%, está ótimo. Perguntas? Comentários? E fala, Glaê. Desculpa. Ouvindo todas essas informações que você está me passando, eu não sei se é precipitado o que eu vou dizer, mas dá um pouco a impressão de que esse trabalho de passes, normalmente, ele é fundamentado no conhecimento empírico. A coisa vai sendo passada dentro dos locais, né? Como é que eu vou dizer? Nos centros, né? Mas é um detalhe. Eu, em algum lugar no passado, eu fiz um curso de formação, chama-se até uma universidade, era um curso de terapias alternativas, onde nós tínhamos conhecimento de várias técnicas energéticas, trabalhava-se basicamente com isso, dentro da medicina chinesa, tinha esse conhecimento de cromoterapia, de reflexologia, equilíbrio dos chakras. E quando você está falando, como eu disse, foi em algum lugar no passado, faz plim, 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 sabe? Poxa, quanto conhecimento que poderia ser agregado, porque realmente, em algumas técnicas, é preciso sim um comprometimento, sabe? Não é só alguém chegar e dizer, olha, você liga essa cor que vai ajudar. Tem todo também um trabalho de anamnésia, né? Que é conversar com a pessoa, verificar exatamente quais são assim o que ela sente que ela está precisando. Então, é um trabalho bastante, vamos dizer assim, seria holístico, é um trabalho
para uma cura holística, junto, inclusive, com a medicina alopática, né? Então, eu acredito assim, eu tinha a impressão de que bastava, que era outra coisa passe em locais espíritas. Mas eu começo a perceber que tudo se conversa, tudo, sabe? Todas essas técnicas que são milenares, que estão aí à disposição, o quanto nós não conseguimos concatenar todos os conhecimentos, né? Um pouco por, não sei, eu não vou dizer preguiça, mas acomodação, né? Esperar que a coisa flua. E tem muita coisa que já foi disponibilizada para a gente, Edson, e como, por exemplo, no meu caso, tá? Aqui quem está falando tem direito de fala, tá? O quanto eu tive de conhecimento e eu deixei engavetado nos meus diplomas, né? É incrível. Mas ele está lá. Uma hora você tira da gaveta, nesta vida, em outra vida, porque o conhecimento ele não se perde, mas a gente precisa estar trabalhando para que ele realmente tenha valido a pena, né? Não adianta o médico estuda, e depois ele não vai utilizar aquele conhecimento em benefício dos pacientes. Mas tem uma coisa que eu vou complementar para você, de todas essas técnicas, essas terapias, essa medicina alternativa, e muitas delas não têm ainda uma comprovação. Vocês vejam, até recentemente, a própria homeopatia foi questionada, e eu não tenho dúvidas no valor dela. E eu dei, acho que, uma aula para vocês sobre a medicina psicossomática. Creio ter dado para vocês na primeira parte, e eu vou repassar um pouquinho sobre isso. Tem uma diferença muito grande, Adelaide e colegas. O passe, ele atua no perispírito. A acupuntura, ela atua nesse corpo energético. Ela equilibra esse corpo energético. Por exemplo, um câncer, ou uma doença do estômago, ou no coração, as pessoas muito tensas, nervosas, raivosas, etc. Problemas no intestino, ainda não aparecem numa ressonância ou num exame de imagem, e nem o médico consegue perceber. Mas o espírito sabe que no perispírito já existe um início dessa doença. A doença são as doenças de dentro para fora. Não é como um cigarro, de fora para dentro. Não é como uma bebida, de fora para dentro. Dependendo da nossa personalidade e do nosso jeito, as nossas emoções agem a partir das nossas entranhas espirituais, do perispírito. E a célula do perispírito vai vibrando e vai alterando a vibração da célula do corpo físico. O corpo físico não estava sentindo ainda nada. Começa a sentir. O passe, muitas vezes, começa lá no perispírito. E, às vezes, o médium capta isso. Nossa, eu vi um problema no estômago. A pessoa, mas eu não tenho nada no estômago. A gente não pode falar, mas vai ter. Mas tudo bem, de qualquer forma, você se cuida com a alimentação, com o seu estresse, um monte de coisa. Né? Então, o espiritismo, ele vai um pouco mais fundo. Existem falhas, existem erros, em todos os lugares existem. E a gente, aos poucos, vai aprendendo. Quanto melhor o ambiente, menos erros são cometidos também.